Conhecendo os projetos de recuperação de estudos em matemática, período de 2007 a 2016. Eu sou a professora Silene Maria Fontes, uma mulher de 37 anos, branca, magra, cabelos castanhos, olhos castanhos, e sou orientanda da professora doutora Renata Cristina Jeromel Meneghetti. Esse trabalho, ele deriva de um estudo de mestrado intitulado Projetos de Recuperação e Reforço em Matemática no Estado de São Paulo, um estudo sobre o decênio 2007-2016, onde investigamos e compreendemos como que se efetivou os projetos de reforço e recuperação em matemática nas escolas públicas oficiais de educação básica paulista nesse período. Para isso, fizemos análise das legislações e entrevistas, utilizando-se da metodologia da história oral, com a possibilidade de criar narrativas como fontes de conhecimento e de saber, além de utilizar a análise narrativa de narrativas, entendendo que as narrativas, elas são constituídas como um processo de produção de significados a partir de uma retroalimentação, que se inicia quando o leitor ouve e aprecia um texto e, de algum modo, ele testa significados que são seus e produz um novo texto, uma nova trama narrativa, que será ouvida por outra pessoa e que retornará ao início desse processo. A recuperação, os projetos de recuperação no estado de São Paulo, eles se iniciam nos anos 30 com o professor Antônio Dávila, que propôs classes de recuperação para amenizar o grande problema da repetência do então ensino primário. E essas classes, elas trabalhavam não só com a retomada de conteúdos, mas também com normas de conduta e também com problemas, os chamados problemas médicos. E essas classes, elas foram um sucesso. Elas evitaram a repetência de muitos alunos, o que também trouxe uma economia significativa para o Estado. Portanto, essas classes foram disseminadas no estado de São Paulo inteira e elas foram surgindo com diversos objetivos. E na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, elas são colocadas, os estudos de recuperação são colocados como obrigatório, tanto que, para que o sistema de progressão continuada, que foi instituído em 1998 aqui no estado de São Paulo, ele se configure, é um dos pilares essenciais que, para que o aluno possa progredir no ciclo de ensino, ele frequente classes de recuperação, seja-lhe oferecido recuperação, tanto a contínua quanto a paralela. Nesse decênio analisado, nós observamos o oferecimento de alguns projetos de recuperação. A recuperação paralela, que é um projeto onde o aluno vem no contraturno da aula para ter uma aula de recuperação com outro professor. O professor auxiliar, 2 professores na sala de aula regular, no período regular de aula, ocupando o mesmo tempo e espaço, o professor de apoio à aprendizagem, onde o professor utiliza o mesmo tempo que o professor regular de sala de aula, mas trabalha em espaço separado, o projeto Aventuras do Currículo Mais, que trata-se de um gamer, onde os alunos no contraturno comparecem à escola para realizar esse game e só passam de nível a partir do momento que eles conseguem vencer a missão que precisa da retomada de alguns conteúdos. Aqui o professor é apenas o tutor. O projeto de recuperação intensiva de ciclo 2, que no final do ano letivo, alguns alunos que seriam repetentes, certo, são indicados para uma classe específica de recuperação e nessa classe são trabalhados durante o ano todo a fim de que possam acompanhar a classe regular no próximo ano. Algumas considerações que aparecem em todos os projetos. A primeira delas fala com relação à falta de adesão dos alunos. Os alunos não participavam principalmente dos projetos no contraturno, como a recuperação paralela, que ela foi mudando de períodos e de horários a fim de tentar conseguir a adesão dos alunos, mas não conseguiu. Esses diversos modelos de projetos que surgiram, mostrando a ineficiência e a falta de adesão dos alunos, a questão da condição docente, ou seja, os docentes que participavam desses projetos, geralmente eles tinham essas aulas atribuídas tardiamente, portanto, dificilmente era um professor efetivo que trabalhava nesses projetos.
Geralmente os professores pegavam esse projeto como complementação da sua carga horária e muitos deles sem habilitação específica em matemática. Engenheiros, professores de ciências, não tinham material específico e não tinham cursos de formação. O conflito de objetivos, principalmente no projeto do professor auxiliar, principalmente esses projetos, eles tiveram influências de avaliação interna e externa. Alguns deles não passavam de um espaço onde o aluno ia para ser treinado para tirar uma boa nota bimestral ou uma boa nota na avaliação do SARESP. E esses projetos foram descontinuados. Muito obrigada.